Olá, bom dia, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a Tia Mayara preparou outra aulinha, então, para vocês poderem estudar à distância. Olha que legal, né? É muito melhor, a tia sabe, estar na escola, correr, brincar, abraçar os colegas, abraçar a professora, cantar, todo mundo juntinho. Mas essa também é uma opção legal, né? Pelo momento que nós estamos vivendo, nós temos que aproveitar todas as oportunidades para estudar, né? Então, a tia Mayara hoje preparou uma aula sobre o uso da letra M e da letra N. Quando que nós usamos essas letras? Então, no comecinho das sílabas, como é que fica o som da letra M? Quando eu uso M com A, fica ma. Quando eu uso M com E, me. Com o I, fica mi. Com o O, mo. E com o U, fica mu. Então, fica a familhinha do M, como a gente fala, né? Ma, me, mi, mo, mu, certo? Ok, isso aí vocês já sabem, vocês estão muito espertos, eu sei disso. Com a letra N, não é diferente. Eu pego a letra N, coloco juntinho com as vogais, e aí eu também vou ter a familhinha do N. Na, ne, ni, no, nu. Notem que quando eu pronuncio a familhinha do M, o som sai aqui, ó, dos meus lábios. Ma, me, mi, mo, mu. E quando eu pronuncio a família do N, o som sai lá dentro, ó. Eu tenho que colocar a minha língua lá no céu da boca, pertinho dos dentinhos aqui da frente. Na, ne, ni, no, nu. Viram como o som é diferente? Pois é. Só que também tem situações em que nós estamos meio confusos em usar o M e o N. Não no comecinho das sílabas, porque aí é fácil identificar o som, né? Mas algumas palavras, por exemplo, a palavra tambor. O que será que eu uso? Será que é o M ou será que é o N? Vamos aprender então? A tia Mayara preparou uma musiquinha para vocês. A música não é de minha autoria, tá? A tia viu na internet, mas eu vou cantar com vocês. É assim, ó. Antes do P e do B, M. Antes do P e do B, M. E quando chegar o fim, M. E quando chegar o fim, M. Quando eu escrevo qualquer palavra que tenha o som do M antes do P ou do B, eu vou usar o M. Mas quando não for antes do P e do B, aí eu vou usar o N, tá bom? Por exemplo, na palavra ensinar. Quem vem antes desse som? Em. É o P? Não. É o B? Não. Qual é a consoante que vem? Vem a letra S. Depois, né, desse som, na verdade. Depois desse som, em, vem a letra S. Então, eu não vou usar o M. O M eu só uso antes do P e do B. M, tá bom? A tia vai compartilhar aqui na tela com vocês, então, a apostila, tá? Para vocês fazerem as atividades, ok? Então, aqui, ó, nós temos já uma atividade com as letras M e N. Prestem atenção. Nas palavras mala e tampa, será que essas duas palavras têm o mesmo som aqui no M, ó? Mala, tampa. Não tem o mesmo som, né? Olha só, a palavra mala, quando eu pronuncio
a sílaba ma, o som vem aqui, ó, dos meus lábios, tá? Ma. Quando eu falo tampa, o som sai, é o que a gente chama de som anasalado, tá? É como se o som saísse pelo nariz. Vibra aqui dentro, ó, e sai o som do M diferente, tá? Então, dependendo do lugar onde a letra M está, ali na palavrinha, ela vai ter um som diferente. Mala, tampa. Viram como é diferente? E aí eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. Quando que eu posso colocar o M e quando que eu posso colocar o N, tá? O que vocês têm que fazer aqui? Circular a letra M nas duas palavras. Então, vocês vêm aqui com um lápis de escrever e circulem a letra M na palavra mala e a letra M na palavra tampa. Depois, letra B. Ao pronunciar essas palavras, é possível dizer que a letra M representa o mesmo som? Não, né? Lembram que a tia Mayara acabou de falar? A letra M nessas duas palavras aqui, ela tem som diferente. Mala, tampa. Então, não é possível dizer que elas representam o mesmo som. Aqui tem um post-it, ó, lembrando, a letra M não representa o mesmo som nas duas palavras. Em tampa, o som que ela representa é nasal. Lembram que eu falei? Tampa. É como se a gente sentisse o narizinho aqui dentro vibrar, tá? Atividade número 8. Leia as palavras a seguir. Novo, dente. Olha só, aqui é uma atividade com a letra N, de navio, novo, dente. Na palavra novo, o N está no começo da sílaba. Então, ele vai ter o som de na, ne, ni, no, nu. O som que a gente pronuncia e que sai aqui, ó, da boca, quando a gente encosta a língua no céu da boca, pertinho do dentinho, tá? E na palavra dente, tem o mesmo som nasal. Por isso que a gente confunde na hora de usar o M ou o N, nesses casos onde o som é nasal, tá? Vocês têm que fazer a mesma coisa, circular a letra N aqui nas palavras e na letra B, escrever. É possível dizer que a letra N representa o mesmo som nas duas palavras? Não, né? Assim como a letra M, a letra N não representa o mesmo som nas duas palavras. Na palavra dente, ela tem o som nasal também, tá? Vamos então para a próxima atividade. As letras M e N representam sons diferentes de acordo com a posição em que elas ocupam, né? Se é no começo da sílaba ou no final da sílaba, tá? Então, ó, antes do P e do B, M. E quando chegar o fim, também é M, tá? Aqui vocês deveriam formar uma dupla com um colega e aí juntos distribuir as palavras aqui no quadro conforme o solicitado. Como vocês não estão na escola, vocês podem pedir ajuda para alguém que está aí na casa de vocês ou então fazer sozinhos, não tem problema nenhum. É uma atividade simples que dá para realizar sozinho, tá? Então, na apostila de vocês, vocês têm as palavras lambari. Olha como a tia Mayara está pronunciando. Lambari, aipim, pitanga, caatinga, Maranhão, Paraná, tucano,
e Amapá. O que tem que fazer aqui? Vocês têm que colocar aqui as palavras que têm o M no início da sílaba, não necessariamente no início da palavra, e sim no início da sílaba. A gente já aprendeu a separar as sílabas, né? É como se eu falasse as palavras pausadamente e aí separasse cada pedacinho, tá? Então, aqui na palavra Amapá. Quantas sílabas tem? Lembram das palminhas que a tia ensinou? Amapá. Então, ela tem 3 sílabas. Na sílaba ma, o M está no início da sílaba ou no final? No início, né? Ma. Então, vocês têm que escrever a palavra Amapá aqui, ok? Aí procurem outras para ver se tem. Depois, aqui, vocês têm que escrever as palavras que têm o M no final da sílaba. Então, vou dar um exemplo. Aipim. Aipim. Pim. O M está no final ou no começo da sílaba? No final, né? Então, vamos escrever a palavra aipim aqui. A mesma coisa vocês farão com a letra N. Procurarão palavras que têm o N no início da sílaba e escreverão aqui. A letra N no final da sílaba e escreverão aqui também, certo? Agora, vocês têm aqui uma cruzadinha com várias palavrinhas onde vocês usarão ou o M ou o N. Não esqueçam da regrinha. Antes do P e do B, M. E quando chegar o fim, M. Lembrem da musiquinha antes de escrever. Olha só, umbigo. É antes do P ou do B? É. Então, M. Lontra. É antes do P ou do B? Não. Então, é N de navio, né? Depois de fazer esta atividade, vocês vão agora esquecer um pouquinho do M e do N e vão observar essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, olha que criança linda. É uma criança indígena. Vocês trabalharam um pouquinho sobre a cultura indígena, né? Fizeram uma entrevista, a professora assistiu às entrevistas que foram postadas no grupo, algumas foram mandadas para a professora e ficaram lindas, estão de parabéns. A família também muito envolvida, a tia Mayara achou lindo o trabalho de vocês, tá? Então, voltando aqui, essa é uma criança indígena, né? Olha só, ele usa adereços indígenas, né? Ó, cocar, colares, ele pintou o rosto. Olha a paisagem lá atrás, não está bem nítida porque a imagem está focando na criança, né? Mas nós podemos perceber que lá atrás tem mata, né? Podemos refletir um pouquinho sobre a cultura dessas pessoas, certo? Aqui nós temos uma criança e nós devemos imaginar, pensar em algumas perguntas que poderiam ser dirigidas para essa criança. O que será que nós poderíamos perguntar para ela? Olhando para o rostinho dessa criança, eu gostaria de saber como é que é a escola deles. Porque os indígenas também estudam, os indígenas também têm escolas, mas é um pouco diferente da nossa escola, certo? Na nossa escola nós temos parquinho, nós temos a grama, nós temos a área coberta, nós temos internet, temos o data show, várias tecnologias que nós podemos usar em nosso favor, né?
E muitas vezes as escolas indígenas não têm todas essas opções, todas essas tecnologias, né? Mas eles estudam, então eu gostaria de saber como é o dia a dia dessa criança nessa escola. É uma curiosidade minha, certo? Numa das atividades que vocês têm que fazer, vocês precisam registrar aqui na próxima página. Deixa a tia vir para cá. Vocês têm que registrar aqui duas perguntas que vocês fariam para essa criança, tá? Por que agora vocês têm que registrar, têm que escrever? Nós estamos trabalhando o gênero textual entrevista, certo? Vocês fizeram a entrevista com os familiares de vocês de forma oral, né? Vocês conversaram com eles, certo? Agora, nós vamos registrar as perguntas e deixar aqui na apostila. O que nós temos que lembrar? Entrevista é um texto que ele é feito basicamente de perguntas e respostas. Quem é que faz a pergunta? Quem está entrevistando, o entrevistador. Quem é que responde a essas perguntas? O entrevistado, né? E quando eu faço a entrevista de forma escrita, quando eu escrevo, né? Ou quando eu digito no computador também, o que eu tenho que lembrar de fazer? Eu preciso colocar o nome da pessoa que está entrevistando antes da pergunta. Eu preciso saber quem é que está entrevistando, certo? Então, aqui vocês vão registrar duas perguntas que você faria àquela criança da foto e lembrar de escrever o seu nome antes da pergunta, para indicar que é você quem está perguntando. Isso é muito importante, porque senão, quando nós formos ler uma entrevista, se não estiver ali registrado o nome da pessoa que está entrevistando, nós não vamos saber quem é o entrevistador, né? Ok. Deixa a tia Mayara só conferir aqui. Isso, vamos lá. Agora, depois de fazerem essas duas perguntas, né, de registrarem ali na apostila, vocês vão ler essa listinha aqui, ó. Vocês têm que marcar um X no sim ou no não, tá? Então, escreveu o seu nome antes das perguntas, como foi orientado a fazer? Se escreveu, marque sim. Usou o espaçamento adequado entre as palavras? O que é o espaçamento, professora? O espaçamento, o nome mesmo já diz, é o espaço entre as palavras. Nós não podemos deixar as palavras todas juntas, porque senão não vai haver uma comunicação efetiva, as pessoas não vão entender o que nós estamos escrevendo, né? Cada palavra precisa de um espaço para eu poder escrever a outra palavra. Nós já fizemos atividades sobre isso, né? Se você usou o espaçamento, então assinale sim. Usou ponto de interrogação no final das perguntas? Mas o que é um ponto de interrogação? O ponto de interrogação é esse aqui, pessoal, ó. Esse aqui é um ponto de interrogação que é utilizado para fazer perguntas. Então, ao final de cada pergunta, eu tenho que ter um ponto de interrogação, ok? Olha só como fica diferente se eu não usar o ponto de interrogação. Eu vou deixar a flechinha aqui para tentar esconder o ponto de interrogação, ó. Se eu for ler esta frase sem o ponto de interrogação, que é o ponto da pergunta, eu vou ler assim: usou o espaçamento adequado entre as palavras. Eu vou estar fazendo uma afirmação, olha só, eu estou afirmando que você usou, né? É diferente de eu ler assim. Usou o espaçamento adequado entre as palavras? Isso é uma pergunta. E para ser uma pergunta,
tem que ter o ponto de interrogação, certo? Depois, direcionou suas perguntas à criança da foto? Por que tem essa pergunta aqui, essa questão aqui? Porque as perguntas que vocês devem registrar, elas têm que ser feitas para a criança da foto, direcionadas para a criança indígena que apareceu ali na imagem, ok? Na apostila, são essas as nossas atividades de hoje, tá bom? Agora a tia Mayara vai compartilhar com vocês uma outra coisa. Só um minuto. Pronto, agora eu acho que deu, né? Pessoal, a tia separou aqui um textinho para reforçar o nosso estudo quanto às letras M e N antes das vogais P e B. Então, quando eu tenho consoante P e B. Aqui, então, eu tenho esse texto para reforçar o estudo da letra M antes das consoantes P e B. O textinho, o nome do texto é O Baú de Brinquedos. Humbertinho decidiu fazer logo uma limpeza no seu baú de brinquedos. No seu quarto, com certeza. Ao derrubar tudo no chão, ele pôde selecionar seus brinquedos quebrados, que não serviam para brincar. Ambulância sem rodinhas, tambor todo amassado, álbum sem figurinhas e um trombone quebrado. Qual não foi sua surpresa ao ver dentro da tampinha aquele tão procurado carimbo de pombinha? Esse textinho aqui é da autora Graça Batitucci. E a tia pegou esse textinho para mostrar para vocês o uso do M antes do P e do B, tá bom? Aqui a tia tem algumas palavras que estão escritas em vermelho, palavras escritas em azul e uma palavrinha escrita em verde. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco na diferença entre essas palavras. Por que eu tenho essas palavras aqui em vermelho? O que elas têm em comum? E as palavras em azul? O que elas têm em comum? E a palavra que está de verde, o que ela tem de diferente das outras? Olha só, vamos conversar. Humbertinho. O M vem antes do B, então está correto. Limpeza. O M vem antes do P. Ambulância. M antes do B. Tambor. M antes do B. Trombone. M antes do B. Tampinha. M antes do B. Do P, desculpa. Carimbo. M antes do B. Pombinha. Antes do B também, né? Então, esse sonzinho é o som que a tia falou que é anasalado, tá? Que sai aqui do nariz, um som nasal. Aqui, serviam, álbum, sem. Também é um som anasalado, professora. Também é um som anasalado. Sai aqui, né, do nariz. Mas esse M, ele só pode estar ali
Porque é no final da palavrinha que tem esse som nasal. Antes do P e do B, M. E quando chegar o fim, M. Então, nesses dois casos, eu uso o M antes do P e do B e no fim da palavrinha quando tem o som nasal, ok? Aqui, a gente já tem um outro exemplo que também foi utilizado na explicação lá da atividade da apostila. Amassado. Vamos lá, separar a sílaba. Amassado. A sílaba ma tem o M no início da sílaba. Então, tem esse som ma, que sai aqui dos lábios, tá bom? Então, o M, ele pode estar em 3 lugares diferentes. No começo da sílaba, com o som de ma, me, mi, mu, mu. Antes do P e do B. E também no fim das palavrinhas que tem o som nasal, ok? Aqui a tia colocou esse texto só para explicação, para a gente refletir, tá bom? Essas eram as nossas atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado e amanhã nos encontramos novamente, ok? Um grande beijo, saudades, tchau!